Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 13, a última lição deste trimestre da classe de juvenis, a qual tem como tema Igreja, as portas do inferno não a vencerão. O texto bíblico principal dessa lição está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que vai dizer: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A leitura bíblica em classe dessa lição está em João capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 38, e também 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 9. É importante, meus queridos irmãos, professores, superintendentes, que dão aula aí também nas classes de juvenis, que façam esta leitura bíblica também em classe, na classe de juvenis, para que eles possam também entender aquilo que nós colocaremos, abordaremos aqui no decorrer da lição. O sintetizando da nossa lição vai dizer: a Igreja de Cristo é indestrutível. Ela vive sob a proteção de Deus. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada nem ninguém pode destruir a Igreja de Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro recebe uma resposta de Jesus Cristo, especificamente em Mateus capítulo 16, porque Jesus pergunta para Pedro: o que os povos, o que os outros dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro ele responde: tu és o Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa desta resposta, Jesus fala para Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Jesus, contra a igreja de Deus, por causa da fé que é demonstrada pela igreja do Senhor. E aí nós entenderemos que, mediante a fé em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a fé é que move montanhas, a fé é que move barreiras. E esta fé faz com que nós avancemos a cada dia, a igreja do Senhor possa avançar a cada dia, a ganhar mais vidas, e o reino de Deus, a igreja de Deus crescer aqui na terra através da pregação do evangelho. Mas há os opositores da igreja de Jesus, aqueles que querem destruir a igreja de Jesus Cristo, há aqueles que, influenciado pelo inimigo das nossas almas, Satanás, querem de todas as maneiras destruir a igreja do Senhor. E isto está incluído, por exemplo, as falsas doutrinas, homens que ensinam heresias, ensinam falsos ensinos, para que aquele crente, aquela pessoa alicerçada em Jesus Cristo possa ter um entendimento errado da pessoa de Jesus Cristo, porque o apóstolo Pedro falou que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, é o Messias, é o Salvador do mundo. E hoje existem várias religiões que acreditam que Jesus é apenas um profeta, que Jesus foi um grande homem da história, que Jesus ele foi uma pessoa que foi usada por Deus, porém, há algumas religiões que não creem que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus Criador dos céus e da terra. Como, por exemplo, a religião judaica. Mas isto é uma dos ensinos errados que acontecem, que tem neste mundo, que querem, de alguma maneira, destruir, acabar com a fé dos irmãos, com a igreja de Jesus Cristo. Mas Jesus falou:
na sua palavra que as portas do inferno não iriam prevalecer. Também tradições humanas, as tradições humanas, os costumes humanos, que é voltado contra os princípios bíblicos, também combatem para que a igreja de Jesus Cristo não avance aqui na terra. Como, por exemplo, culturas que nós estudamos aqui nas lições passadas, culturas que têm dentro dos seus ensinos, dentro da sua maneira de viver, né, coisas que é contra a palavra de Deus, como, por exemplo, o aborto, como, por exemplo, o homossexualismo, como, por exemplo, a ideologia de gênero, como, por exemplo, a eutanásia e outras coisas, né? A prostituição e por aí vai. Muitas coisas estão inseridas na nossa cultura que é contra os princípios bíblicos, ou seja, as tradições humanas. Também o legalismo do farisaísmo, né? O legalismo é colocar leis demais, colocar doutrinas demais, é colocar um ensino, né? Uma carga tão grande em cima de uma pessoa que ninguém consegue suportar, ninguém consegue cumprir. Os fariseus, né, que eram os principais opositores de Jesus Cristo, eles eram zelosos da lei de Moisés. Eles eram zelosos da lei judaica, porém, eles não cumpriam, eles não conseguiam cumprir. Por quê? Porque eles colocavam carga demais, né? Eles eram legalistas, não entendiam que a salvação seria unicamente e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. É o que diz Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo do 8 a 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, o favor imerecido que nos salva, ela é obtida, entregue por nós, é um presente de Deus por nós, através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, o legalismo também é uma das principais doutrinas ou características que tentam destruir também a igreja de Jesus Cristo. O moralismo, as injustiças, os movimentos pós-modernos que militam contra, né, as causas bíblicas também fazem parte desta tendência ou deste movimento que tentam destruir o avanço da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: a igreja é chamada a semear. Aqui nós vamos entrar nos pontos da nossa leitura bíblica em classe. Por isso que eu falei para os irmãos, né, que para lerem o texto da leitura bíblica em classe, junto com os alunos da classe, para a gente poder entender agora o que será abordado aqui para os irmãos ter uma ampliação melhor e um compreendimento melhor daquilo que será estudado. A igreja é chamada o quê? Para semear. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que está dizendo neste texto bíblico? Todos nós somos chamados por Deus para semear, para plantar, para ajudar a crescer, né? Para cultivar e também para ceifar, para colher. E aqui, neste texto bíblico, nós fazemos parte daquilo que Deus quer que nós fazemos. Como, por exemplo, Ele nos chamou para semear. Semear o quê? A semeadura é semear a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento. Ele nos chamou também para cultivar, para regar, para ajudar a crescer, né? Dando o cuidado, dando a água, dando o alimento, fazendo tudo possível para que aquela semente plantada dentro do coração do ser humano possa crescer e dar muitos frutos. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que Deus é o que dá o crescimento. É o Senhor, Criador dos céus e da terra, é quem faz crescer, é quem faz com que aquele homem seja convencido da justiça, do pecado e do juízo, através do Espírito Santo de Deus. É o nosso Deus, é quem faz aquele homem
se direcionar, ou adolescente, jovem, mulheres, homens, se direcionar para as coisas de Deus, para buscar a Deus em primeiro lugar, para anunciar as grandezas do nosso Senhor. Então nós somos chamados para semear a palavra de Deus, porque nós somos os homens e mulheres, né, que precisam ser usados por Deus. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra para ser usado, e Deus quer nos usar plantando, semeando a palavra de Deus, anunciando, né, fazendo parte da grande comissão que é anunciar a toda criatura o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro subtópico, semear. A semente é a palavra de Deus. Os 3 primeiros evangelhos destacam a comparação que Jesus faz entre a semente e a palavra de Deus. Na parábola, Jesus apresenta um semeador que sai a semear a palavra no campo do coração de cada pessoa, conforme Lucas capítulo 8, versículo 11, aonde ele fala que esta palavra, Mateus capítulo 13, do versículo 3 a 23, vai dizer que o semeador saiu para semear. E durante o percurso no caminho, uma das sementes caiu no caminho. Caiu no caminho. A outra parte das sementes caiu nas pedras. E a outra parte caiu nos espinhos. E a quarta parte, grupo de sementes, caiu em terra boa. A primeira parte veio as aves e pegaram a semente, roubaram a semente, né? Ou seja, o inimigo veio e roubou a semente de dentro do coração do ser humano. Por quê? Porque a pessoa ouviu a palavra do Senhor, né, em um determinado momento, mas não se preparou espiritualmente para que ele pudesse resistir às astutas ciladas do inimigo. A segunda parte da semente caiu entre as pedras. Jesus explicando isso aqui, repito, em Mateus capítulo 13, versículo 3 até o 23, dizendo que a parte que caiu nas pedras cresceu, nasceu, porém, né, não tinha raiz. As pedras impediram daquela planta crescer e aquela raiz se tornar profunda, porque não tinha como. Então, quando nasceu, o sol queimou aquela planta, queimou aquela semente, e aquela semente não frutificou. Simbolizando, então, Jesus explicando essa parábola para os discípulos, que quando as pessoas recebem, algumas pessoas recebem a palavra, a semente em seu coração, logo vem as tribulações, as adversidades da vida, a perseguição, e ela deixa logo a palavra, porque o sofrimento é grande e acabam perdendo a sua fé naquilo que outrora elas acreditavam. Também Jesus fala sobre a parte que caiu dentro dos espinhos, que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram também. Vêm as pressões do mundo, vêm as perseguições do mundo, vêm logo as calúnias, as injúrias, vêm também as tentações, todo o sistema mundial que peleja para destruir a igreja. Esta pessoa também não suporta, porque está inserida no mundo pecaminoso e ela não consegue se superar e não consegue ter força suficiente para avançar. Mas o quarto grupo de semente cai em terra boa. O Senhor Jesus fala que a semente germina, cresce e logo se torna em uma planta e logo começa a dar frutos, e muitos frutos para o Senhor. Ou seja, a terra boa é um coração aquebrantado. A terra boa é um coração voluntário, um coração que aceita com alegria, né, a palavra de Deus e não deixa a sua fé ser abalada por nenhuma das circunstâncias. Jesus explica isso muito bem. Então, a semeadura, a semente é a palavra. O semeador somos nós, cristãos, homens e mulheres de Deus. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, aluna da Escola Bíblica Dominical, você é um semeador da palavra. E mais importa, primeiramente, em primeiro momento, é que nós possamos semear
a palavra dentro dos corações, e logo isso, se nós não tivermos oportunidade, outra pessoa irá cuidar daquela semente e no futuro Deus dará o crescimento e aquela pessoa será um grande homem usado por Deus para a glória de Jesus Cristo. Segundo subtópico, vai falar sobre o crescimento, segundo tópico, melhor dizendo, segundo tópico vai dizer o crescimento da igreja. Não existe uma fórmula específica que deva ser utilizada quando se trata do crescimento da igreja, mas encontramos na Bíblia exemplos que podem ser seguidos, como por exemplo, a igreja de Antioquia foi um exemplo quando se tratava do crescimento e a expansão da obra, conforme Atos capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30. Mas precisamos observar alguns aspectos deste crescimento da igreja da Antioquia, como por exemplo, a mão do Senhor estava sobre ele, versículo 21, a parte A. Quando o Senhor age no meio da igreja, quando o Senhor Jesus está presente no meio da igreja, os irmãos orando, intercedendo uns pelos outros, a mão do Senhor se move para ajudar aquela comunidade cristã, aquela igreja que está naquele local. Para quê? Não para livrar ela dos sofrimentos. Às vezes Jesus livra, quando ele quer, ele livra, quando ele quer, ele cura. Mas principalmente para que esta pessoa seja fortalecido no Senhor, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecimento no Senhor para vencer as barreiras, para vencer as adversidades, para vencer os obstáculos deste mundo. Os obstáculos deste mundo. Outro aspecto que precisamos observar do exemplo da igreja de Antioquia é que também no versículo 24 vai dizer que havia o empenho dos crentes, Eles se dedicavam dia e noite para ajudar e para servir os outros irmãos. Havia um espírito de servidão entre outros irmãos que entendiam que precisariam, se fortalecer, amar uns aos outros, como Jesus Cristo falou, que o primeiro mandamento, resumindo tudo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é, na horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. E é importante o amor prevalecer entre os irmãos. Eles tinham o quê? Empenho dos crentes em ter esta comunhão entre os irmãos. O terceiro é oração e jejum. Eles estavam focados na oração e jejum, conforme Atos capítulo 13, versículo 1 e 3. A oração é a base. A oração e leitura da palavra são fundamentais para o crescimento de uma igreja, para o fortalecimento de uma igreja, para que essa igreja possa avançar e vencer com essas armas espirituais que é a oração. Em quarto lugar também, um dos aspectos era a integração e comunhão, conforme o versículo 24. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles se alegravam uns com os outros. Quinto lugar, espontaneidade sacrificial, conforme o versículo 29 e 39. Os crentes se sacrificavam voluntariamente para ajudar os necessitados. Eles se preocupavam não só com a vida espiritual, mas também com a vida material. Eles tinham essa preocupação. Será que meu irmão comeu hoje? Será que meu irmão se alimentou hoje? Será que meu irmão está passando por alguma necessidade? E é isto que precisamos também observar nos dias atuais. Sexto lugar, paixão pelas almas. Atos capítulo 13, versículo 49. Essa paixão fazia com que houvesse um interesse na difusão da salvação. Mais importante que também ajudar o próximo nas suas necessidades, que é também importante, meus queridos. Também o mais importante que isso é se preocuparmos com a salvação de almas. Fazer parte da grande comissão de Jesus Cristo, a qual ele diz: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. E precisamos usar todos os meios para alcançar almas por amor do nome de Jesus Cristo. Sétimo lugar, experiências pessoais. A igreja de Antioquia tinha também experiências pessoais. Todos os líderes que experimentaram crescimento em suas igrejas tiveram experiências de vida diferentes. Ou seja, os mais idosos tinham sonhos, visões, né? Os mais novos, eles tinham experiências pessoais que faziam com que a sua fé pudesse ser alicerçada. Eles seguiam o exemplo dos mais velhos. Eles passavam por várias situações que faziam com que eles pudessem alicerçar ainda mais a sua fé em Cristo Jesus. E hoje, nos nossos dias, também precisamos passar por essas experiências pessoais. Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer o seguinte, que nos últimos dias, o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. O Espírito Santo derramando sobre toda a carne é nós vivendo a plenitude do Espírito Santo. E ele completa que muitos teriam visões, outros teriam sonhos, né? E todos seriam cheios do Espírito Santo. E nós precisamos buscar e dar ouvido para o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, para continuar a fazer também ter estas experiências pessoais com Deus, Jesus e o Espírito Santo que nos conduz. Terceiro ponto, seu chamado. Primeiro subtópico, o que significa fazer discípulo? Discipular é transmitir os ensinos de Jesus não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática, ou seja, testemunho. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos, precisa ser também vivido, precisa ser também demonstrado exteriormente para as pessoas que estão ao nosso redor. Spurgeon, uma certa vez, o príncipe dos pregadores, ele disse que gostaria de se aperfeiçoar tanto na pregação ao ponto de parar de pregar. Ou seja, ele queria pregar tanto ao ponto de parar de pregar. Por quê? Porque a sua pregação continuaria através da sua vida diária de forma prática, através do testemunho. Então, o testemunho é importante também. A palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus é importante, mas precisa ser testificada e comprovada para com a sociedade através do nosso testemunho. Segundo subtópico do terceiro ponto vai dizer a importância do discipulador. Alguém que nasce de novo começa, de fato, uma nova vida onde tudo é diferente. É como um bebê espiritual, sedento por aprender com o Pai na fé a como viver sua nova vida, como mudar de hábitos, abandonar coisas erradas e conhecer novos valores, enquanto cresce e amadurece. O discipulador, a pessoa que está sendo discipulada, que está aprendendo, ela precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, como o bebê que começa a engatilhar, pensar que ele começa a caminhar, e no futuro ele está correndo. E o discipulador precisa crescer espiritualmente, precisa crescer através do seu mestre, nos ensinos do seu mestre. Tá? Então há essa urgência, meus queridos irmãos, de plantar, de colher, de regar e de cuidar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a palavra de Deus continue confirmando, para que as portas do inferno não vençam. Porque mais do que o nosso inimigo, é o nosso Deus que está conosco e nos dá força para vencer todos os obstáculos. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz, fiquem com esta palavra. Espero que você tenha gostado dessa rápida lição. Até o segundo trimestre no próximo mês. E fiquem todos na paz. Se Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quiser, nós estaremos publicando ainda novas lições. Até mais e paz do Senhor a todos.